A proposta de emenda à Constituição aprovada pelo governo federal garante novos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Mas quais são esses direitos e como o empregador deve se preparar para cumprir as novas determinações da lei trabalhista? A advogada Bianca Zanini conversa com J. Washington. Doutora Bianca, qual é a diferença entre diarista e empregada doméstica? A duração do trabalho. A empregada doméstica, de acordo com a nova lei, é a profissional que presta serviço de natureza contínua, mais de 2 dias por semana para a família ou uma pessoa. Já a diarista, ela presta um serviço de natureza eventual, por menos de 2 dias por semana. A empregada doméstica agora ganha 7 novos benefícios. Poderíamos destacar os principais? Sim, seria a duração da jornada de trabalho, o pagamento de adicional noturno, as horas extras, seguro-desemprego, seguro contra acidentes de trabalho, salário família, auxílio creche para a escola, são os principais. Isso gera um impacto também para o empregador, né? Sim. A senhora acredita que pode gerar também uma onda de desemprego? Acredito que seja pouco provável, porque na lei sancionada houve a aprovação do Simples Doméstico, né? E em que numa única guia o empregador doméstico recolherá todos os tributos, contribuições, e houve uma redução do percentual do INSS, que anteriormente era de 12%, e agora com a nova lei o empregador recolherá 8%. Então o total de tributos recolhidos de encargos será de 20%. Para o empregador que já tem uma empregada doméstica registrada, o impacto será um pouco menor. Doutora Bianca, falando em adicional noturno, como é que vai ser agora com aquele empregador que tem dentro de casa a doméstica que inclusive dorme no trabalho, em alguns casos especiais? Isso não seria, além de adicional noturno, seria até hora extra? Não, a jornada de trabalho ela é computada pelo tempo efetivo que o trabalhador presta serviço, né? A partir do momento que ele está à disposição do empregador, aguardando as suas ordens. O período de repouso, de descanso, ele não é computado na jornada de trabalho. Porém, se o empregado doméstico estiver no seu período de repouso, de descanso, e o empregador o chamar por algum motivo, esse período ele computa a jornada de trabalho, e se ultrapassar as 8 horas diárias ou as 44 semanais, tem que ser remunerado como horas extras. Nós não podemos negar que em alguns casos, alguns empregados serão dispensados, até porque gera um encargo e muitos empregadores terão que se adaptar. Nesse caso da dispensa, quais são os direitos que esse empregado tem? O empregado doméstico, a partir da lei sancionada, ele tem todos os direitos do trabalhador comum, todos os trabalhadores recebem. Aviso prévio, férias vencidas, se for o caso, né? Férias proporcionais, terço constitucional e a indenização pela dispensa sem justa causa. Né? O que acontece é que como essa regulamentação, a obrigatoriedade do empregador doméstico recolher o fundo de garantia entra em vigor só em 120 dias e anteriormente não existia essa obrigatoriedade de recolhimento, na prática os empregados que forem demitidos logo no início, logo que entrar em vigor a nova lei, ele não terá o benefício de receber essa indenização pela rescisão sem justa causa, porque não existia um recolhimento de fundo de garantia prévio. Porém, ele tem direito a receber o seguro-desemprego, todos os demais direitos que são assegurados para todos os outros trabalhadores. Essa seria a próxima pergunta que eu iria fazer para você, com relação ao FGTS e o INSS. Esse empregador ele já tem que fazer o recolhimento ou automaticamente o empregado ele tem que fazer o seu recolhimento em particular, pensando no futuro com relação à Previdência? Não, a lei determinou que a responsabilidade é do empregador. Então, a gente está no prazo de 120 dias para a regulamentação do Simples Doméstico, que é um regime unificado de recolhimento de tributos e impostos, em que o empregador recolherá todos os encargos, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária do empregado, fundo de garantia, o seguro contra o acidente de trabalho numa única guia, que será disponibilizada no site da Receita Federal. Ou seja, as empregadas domésticas ou os empregados, né? Porque aí tem também caseiros, vigilantes. Sim. Quais são os profissionais que estão enquadrados na nova legislação? São os empregados domésticos, as babás, motoristas particulares, jardineiros, cuidadores de idosos, caseiros, todas as pessoas que prestam serviço de finalidade não lucrativa para uma pessoa ou uma família. Atrasou ou veio em bom tempo, de fato? Veio em bom tempo. O empregado doméstico ele é um trabalhador
como qualquer outro, né? E fazia jus a todo o recebimento de todos esses benefícios que antes eram negados, né? O trabalho doméstico, ele é um trabalho que exige muita dedicação para a família. Muitos profissionais dormem no serviço, como você mesmo mencionou. Então, é nada mais do que justo que ele tenha os mesmos direitos que todos os outros trabalhadores. Então, todos saíram ganhando. Sim, com certeza. Doutora Bianca Zanini, advogada trabalhista, muito obrigado por sua contribuição aqui no Repórter Setorial. Eu que agradeço. Obrigada. O sonho da casa própria já não é apenas um desafio para quem quer comprar um imóvel. Além da queda na venda de novos imóveis, outra notícia preocupa o mercado imobiliário. Segundo pesquisa, o número de pessoas que tentam devolver imóveis cresce na região. Mais imóveis à venda. Essa é uma realidade apontada pela Associação de Mutuários de São Paulo e Adjacências. Segundo pesquisa da organização, cresce o número de pessoas que desistem da casa própria. O motivo da desistência é por não conseguir pagar financiamentos imobiliários. A entidade tem representação em São José dos Campos e assessora compradores de imóveis. De janeiro a junho deste ano, a instituição registrou 105 reclamações de mutuários referentes às construtoras e bancos. Do total, 23 entraram na justiça por diversos problemas relacionados à compra do imóvel. O resultado representa aumento de 11% nas queixas e de 15% nas ações judiciais. Em 2014, no mesmo período, foram feitas 95 reclamações e 20 processos na justiça. O balanço mostra que entre os maiores aborrecimentos estão dificuldade no distrato, que é a devolução do dinheiro na compra da casa própria, e atraso na obra. Segundo a associação, com o aumento do desemprego e a queda na renda do trabalhador assalariado, a crise econômica nacional afeta diretamente o mercado imobiliário. Instabilidades no mercado imobiliário é um assunto para conversar com o mestre em gestão empresarial Rafael Takei. Takei, o atual cenário do mercado imobiliário está querendo dizer para o consumidor que aquela época de facilidades para conseguir a sua casa própria está ficando para trás? Depende da sua situação. Se você é a pessoa que vai depender de um financiamento, está numa época mais complicada. Os juros estão altos, os bancos estão com regras bem mais sérias para aprovar um crédito, com aquele medo da pessoa depois não conseguir pagar, estão averiguando melhor, com mais severidade essas regras. Por outro lado, se você é a pessoa que vinha guardando dinheiro, que de repente vendeu um bem ou outro para conseguir fechar aquele valor do imóvel, um carro, de repente que você tinha e tem o valor para comprar, pode ser uma hora de negociar com bastante benefício. Comprar tanto das imobiliárias que estão com imóveis abaixando seus preços para conseguir vender, como também das pessoas que não estão, de repente, conseguindo quitar suas dívidas e vão vender bem mais barato só para se livrar de um encargo que ela não está conseguindo pagar a prestação do imóvel dela, né? Nós percebemos que tem dois lados da crise, né? Uma pessoa que perde bastante e a outra que fez um planejamento que pode aproveitar, não é isso? Exatamente. Essa hora que a gente vê mais uma vez que o planejamento e não ceder a um impulso faz toda a diferença na hora de você fazer uma boa compra, né? A pessoa que falou, poxa, quero comprar um imóvel, mas deixa eu pesquisar direito, deixa eu ver quais são os preços disponíveis, deixa eu guardar um valor importante para não pagar muitos juros. Essa que tinha um recurso na mão, agora vai conseguir fazer uma boa compra. Aquela que, de repente, cedeu o impulso, não viu direito quanto que cabia do bolso dele numa prestação, de repente está se desfazendo a preço de banana de imóvel que depois ela viu que não ia ser capaz de pagar porque não planejou direito, né? Com certeza. Então fica a dica aí para você que está nos acompanhando. E eu quero agradecer mais uma vez ao professor e mestre em gestão empresarial Rafael Takei pela sua participação. Rafael, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Contem comigo sempre que precisarem. Muito bem. Pesquisa revela que 68% das pessoas fazem questão de checar e-mails, mesmo estando de folga ou de férias. O Repórter Setorial tem um desafio para os apaixonados por tecnologia. Confira. Era da tecnologia, pessoas conectadas. Um toque e o mundo em suas mãos. Mas ficar desesperado quando esquece o celular em casa ou enlouquecer quando percebe que está sem bateria, se esse é o seu caso, você precisa de uma detox digital. Proprietário de uma empresa de comunicação, Davi Antunes não consegue sequer imaginar seu dia sem o celular. Ficar sem o WhatsApp, sem checar os e-mails, é quase impossível. Se eu ficar um dia sem o celular, assim, ou esquecer o celular, é como que eu tenho que voltar, porque é um instrumento, para mim, é um instrumento assim, não é essencial, é vital.
O programador Ricardo Ribeiro também adora novas tecnologias. Enveredou pelos negócios digitais, mas ao contrário do Davi, não cedeu aos encantos tecnológicos. Dono de uma empresa que cria aplicativos virtuais, Ricardo consegue até mesmo esquecer que tem um celular. Eu aprendi que não se diverte onde se ganha o pão. É mais ou menos isso. A gente passa tanto tempo planejando, programando, desenvolvendo, que depois que sai dessa rotina, não quer muito estar conectado socialmente com aplicativos ou qualquer outra coisa. Você quer, na verdade, viver relação com as pessoas reais mesmo, porque a interação tecnologia às vezes cansa um pouco. Nesse momento eu estou com o celular que a bateria acabou e minha vida continua numa boa, assim, sobrevivo bem sem celular. Pesquisa realizada nos Estados Unidos com mais de 2.000 pessoas mostrou que 68% dos entrevistados fazem questão de checar os e-mails, mesmo quando estão de folga ou de férias. No Brasil, cerca de 460 horas por dia são gastas olhando para uma tela. O WhatsApp foi considerado o aplicativo preferido dos brasileiros. A psicóloga Adriana Leônidas é doutora em psicologia clínica. Ela explica que o uso exacerbado das tecnologias interfere diretamente nas relações sociais. A tecnologia, a internet, muitas vezes aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto, né? Então, isso é bastante prejudicial. Então, muitas vezes, essa busca muito acelerada, intensa dessa informação, dessa atualização, vai acabar prejudicando as relações reais da pessoa. O uso abusivo da tecnologia pode até se tornar um transtorno. Sem perceber, as pessoas passam a priorizar a vida online e deixam de aproveitar a vida real. A tecnologia, a internet, ela sempre deve ser usada a nosso favor. Ela deve estar presente no nosso dia a dia para nos favorecer, para facilitar a nossa vida. Agora, que tal dar um logout nas tecnologias e aproveitar um pouco mais do que a vida nos oferece? Dê um like numa boa leitura, compartilhe bons momentos com quem se ama e diga #DetoxDigital. O Repórter Setorial chega ao fim, mas você pode rever essas e outras matérias em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Um abraço para você. Tchau. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.